Fala, povo de Deus! Começando mais um vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma palavra para a sua vida que se conta em Lucas, no seu capítulo 16, ao qual conta a história de um homem rico e Lázaro. A Bíblia fala, meus irmãos, que esse homem rico, ele vivia regalada e expedidamente. O que significa isso? Significa que aquele homem, ele tinha muita riqueza, mas não fazia a vontade de Deus. A Bíblia não condena um homem ser rico, mas não colocar o seu coração na riqueza. A Bíblia ainda fala que na porta daquele homem rico vivia um certo mendigo chamado Lázaro. É a única palavra que Jesus dá nome aos personagens. Por quê? Porque Jesus quer chamar atenção sobre essa parábola. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que esse homem chamado Lázaro, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Imagine que situação aquele homem estava passando. Enquanto aquele homem na parte de dentro que morava, o homem rico, ele tinha de abundância e aquele homem pobre estava ali, passando necessidade, mas aquele homem rico não tinha coragem de alimentar aquele homem. A Bíblia fala que a situação daquele homem era tanta que os próprios cães vinham lamber a sua chaga. Aquele homem, além de estar passando fome, além de estar passando na situação que ele passava, ainda tinha uma doença, tinha uma ferida, os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Mas só que, meus irmãos, a Bíblia fala que o homem rico, ele morreu e foi sepultado. Mas também a Bíblia fala também que o homem pobre, Lázaro, ele também faleceu e foi levado para o seio de Abraão. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando aquele homem rico, ele foi levado para um lugar de tormento. E ali, quando ele estava no lugar de tormento, ele viu de longe a Lázaro, aquele homem que era doente, aquele homem que era pobre, aquele homem que desejava comer da migalha do rico, mas naquele momento ele estava no lugar de descanso e aquele rico no lugar de tormento. Aquele homem rico, quando viu Lázaro, ele gritou: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe somente o dedo na ponta da água, repete, e toca na minha língua para refrescar, porque estou nesse lugar de tormento. Mas Abraão falou: nem tão pouco ele pode passar daqui para aí, nem tão pouco você pode passar daí para cá. O que eu acho interessante aqui é que aquele homem estava ali na sua consciência, aquele homem estava ali no lugar de tormento, mas ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Quantas pessoas hoje estão no mundo do pecado, da prostituição, e tem a oportunidade de aceitar Jesus, mas não quer, é viver regalado e expandidamente no pecado, não quer buscar Deus, só fala que ama Deus do coração, da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Mas no mesmo momento que a morte vem para o rico, a morte vem para o pobre, no mesmo momento que a morte vem para o ímpio, a morte vem para o crente. Mas saiba que depois da morte há um julgamento. Se você morrer sem aceitar Jesus, você está condenado, você vai sofrer no inferno. A Bíblia fala que, meus irmãos, que o inferno é um lugar de tormento. Deus não preparou o inferno para as pessoas, para nós. Deus preparou para nós o céu, a morada eterna, a felicidade eterna. Mas todos aqueles que rejeitam Jesus, todos aqueles que não praticam a verdade, por se morrer sem a salvação, vai para o Hades, vai para o inferno, um lugar de tormento. A Bíblia fala que lá o fogo nunca se apaga. A Bíblia fala que o choro vai ser de dia e de noite. Mas se você fizer uma aliança com Jesus, você morrer, você vai ser levado para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, um lugar de alegria. A Bíblia fala, meus irmãos, que aquele homem desesperado com o filho na terra falou: Pai Abraão, mande que alguns dos mortos vá para a terra para pregar para meus filhos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Mas Abraão falou: olha, lá tem os profetas. Ele não acredita nos profetas tampouco. Se algum dos mortos ressuscitar e falar que existe o inferno, eles não vão acreditar. Assim acontece no dia de hoje. Nós pregamos a palavra do Senhor, nós pregamos que existe o céu e o inferno, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem viver no mundo do engano, no mundo do pecado, da prostituição, mas não quer aceitar Jesus. Mas você que está ouvindo essa palavra, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, esse é o momento de você fazer aliança com Jesus. Esse é o momento de você refletir que depois da vida você vai para o céu, para o inferno. Mas depende de você. O preço de Jesus foi pago
para que através dele você alcance a salvação. Mas se você morrer sem aceitar Jesus, você vai ser condenado, você vai para um lugar de tormento eterno, um lugar de sofrimento. Então decida qual caminho você quer seguir, o céu ou o inferno. Que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no canal, que Deus abençoe sua vida grandemente.